Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal TV do Senhor. Neste canal, a gente pega o que está acontecendo no mundo nos dias atuais e ligamos ao que a palavra de Deus diz como um sinal da volta de Jesus. E hoje nós vamos falar sobre a morte. A morte. Nós sempre falamos, Jesus vai voltar, Jesus vai voltar, Jesus vai arrebatar a igreja. Mas e aquele que morrer? O que acontece depois da morte? O que a palavra de Deus fala depois da morte? Porque para essas pessoas, Jesus ainda não voltou, mas eles morreram. Será que eles tiveram um encontro com Deus? O que será que aconteceu com essas pessoas? Nós vamos mostrar para você o que a Bíblia diz, o que a Bíblia relata, o que acontece com as pessoas logo após a morte. Mas antes de a gente começar a falar sobre esse assunto, gostaria de pedir para você se inscrever neste canal, ativar o sininho para receber as nossas notificações. Gente, primeiro, a única certeza que nós temos nesta vida é a morte. Um dia ela vai chegar para mim, um dia ela vai chegar para você, um dia ela vai chegar para todos, sejam eles pequenos, ricos, grandes, todo tipo de pessoa, a morte vai chegar para esta pessoa. E aí, a Bíblia, ela relata em alguns trechos específicos o que acontece depois da morte. Vamos relembrar quando Jesus estava pregado na cruz e tinham lá dois indivíduos pecadores ao lado de Jesus. Um desses malfeitores debochava de Jesus, dizia para ele: se você é Deus e não pode salvar-se a si mesmo, começava a debochar de Jesus. Porém, o outro já entendeu a magnitude, o tamanho do sacrifício de Jesus e disse para ele: Senhor, tem misericórdia de mim. Quando estiver no teu reino, lembre-te de mim. Na hora que ele estava no momento de agonia para morrer, você entendeu? Ser crucificado, já no final da sua vida, morrendo, bem dizer, o que ele falou para Jesus? Jesus, tem misericórdia de mim e lembra-te de mim no teu reino. Aí Jesus, o que Jesus respondeu para ele? Ainda hoje estarás comigo no paraíso. A Bíblia diz que ele estaria com Jesus no paraíso. Então subentende-se que existe um paraíso antes de nós passarmos por tudo o que Deus tem para nós depois, para a nossa morada eterna com Deus. Porque Jesus falou para aquele homem: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Então, pessoal, é questão de segundos. Você fechou os olhos, morreu. A hora que você abrir, o que vai ser aberto são os seus olhos espirituais. Questão de segundos. Se antes da sua morte você se arrepender, pedir para Jesus ter misericórdia e dizer a Jesus: lembra-te de mim no teu reino, lembra-te de mim no teu reino, eu tenho certeza que ele vai falar a mesma coisa que ele falou para aquele ladrão na cruz crucificado junto com ele. Ele vai dizer o seguinte: meu filho, em verdade vos digo, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Outra passagem bíblica que fala sobre a morte é a passagem que diz sobre o Lázaro e o rico. O rico, ele era um homem muito rico, não temia a Deus, e a Bíblia diz que Lázaro comia de suas migalhas, mas Lázaro tinha o coração nas mãos de Deus. Lázaro tinha a vida nas mãos de Deus. E a Bíblia diz que os dois morreram. A Bíblia falou que os dois morreram. Quando a Bíblia relata que os dois morreram, ela ainda diz que o anjo do Senhor veio e recolheu a Lázaro. E a gente subentende que Lázaro foi para o paraíso juntamente com Jesus, porque Jesus tinha falado para aquele ladrão na cruz: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Então os anjos veio e levou Lázaro. E depois a Bíblia diz sobre o rico, porque o rico não estava com a vida nas mãos de Deus, mas a Bíblia diz que ele foi para o Hades. O que é o Hades? É o inferno. Estando lá no inferno em tormentos, a sua alma, não é esse corpo que nós temos não, é a sua alma. Estando lá em tormentos, diz que ele olha para cima e diz: Pai Abraão, peça para que Lázaro molhe a ponta do dedo na água e venha e coloque sobre a minha língua para mim me refrescar. Então eu entendo que, assim como os anjos vêm buscar aqueles que são de Deus quando Deus dá a ordem para buscar a alma dele, aquele também que não é de Deus, que não entregou a sua vida nas mãos de Deus, que vive no erro, que vive fazendo as coisas que não agradam a Deus, esses estão nas unhas do capeta.
Então, se a pessoa não estiver preparada, não estiver com a vida nas mãos de Deus, quem vem buscar a alma dela não são os anjos de Deus. Por isso a importância de você estar em comunhão com Deus, de você ter a sua vida nas mãos de Deus, porque a gente não sabe o dia e não sabe nem a hora. Jesus pode voltar hoje, mas ele disse na tua palavra: louco, se te pedirem a tua alma nesta noite, para quem você a tens preparado? Então nós temos que estar preparado para tudo, tanto para a volta de Jesus, quanto para a gente viver o último minuto nessa terra. Você vê que o rico, ele olha para cima e grita para pai Abraão. Nesse momento, cabe a reflexão de que eu e você, nós que estamos vivos, Jesus pode voltar hoje, pode voltar amanhã, ninguém sabe o dia, ninguém sabe a hora, ninguém sabe. A gente sabe que os sinais estão aí, as coisas estão acontecendo. Assim como ninguém sabe a hora, o dia, quando, como que Jesus vai voltar, é a morte. Ninguém sabe quando ela vem. Você não tem, porque se você não tem condições de saber quando é a sua hora. Eu não tenho condições de saber quando é a minha hora. Por isso que a nossa vida tem que estar nas mãos de Deus. Por isso que nós temos que fazer de tudo para nos santificarmos, para nós andarmos com a vida nas mãos de Deus. A morte é um mistério. Para muitas pessoas, a morte é um mistério. Para nós que cremos em Deus, nós acreditamos que a morte é sim desta maneira que a palavra de Deus fala. Está com Deus, está com Jesus. Quando chegar a nossa hora, os anjos vêm e recolhem a alma e vai para o paraíso até chegar o momento certo de passarmos a eternidade com Deus. Não morreu com Jesus, morreu no pecado, qualquer tipo de coisa que Deus condena naqueles 10 mandamentos, infelizmente não tem obra de caridade, não tem nada que vai te salvar a não ser o sangue de Jesus Cristo e o arrependimento. Quem está com Deus na hora de sua partida, o Deus Todo-Poderoso dá ordem aos seus anjos para recolher a tua alma e levá-la até o paraíso. Mas isso não é para te aterrorizar, não é para você ficar com medo, é apenas para você ficar vigilante e para mim também ficar vigilante, porque quando eu estou fazendo esse vídeo, estou falando para você e estou pregando para mim também, para a gente se cuidar, para a gente estar com a nossa vida nas mãos de Deus. Saiba de uma coisa, Jesus ele te ama, o nosso Deus ele te ama. Jesus morreu na cruz, o sangue dele foi derramado para que os seus pecados, para que os meus pecados fôssemos perdoados. Então, se você entregar a sua vida a Jesus de verdade, vai ser sim os seus pecados perdoados. E na hora da sua morte, ou na hora que Jesus voltar, quem vai te buscar vai ser os anjos do Senhor e você vai aguardar no paraíso, tá bom? Até um próximo vídeo, que Deus te abençoe. Tchau.